Neste vídeo vamos muito rapidamente fazer uma breve revisão sobre a classe CL Gestor BD, porque ela é fundamental na forma como vamos utilizar todas as comunicações com a nossa base de dados e, portanto, é importante nós percebermos cada vez melhor como é que essa classe funciona e não é muito complexo. E vamos também aproveitar já para fazer a criação da tabela de logs, porque será a tabela onde nós iremos registar todas as informações relevantes sobre as operações que vão acontecendo na nossa aplicação. No vídeo anterior desta série ficámos então com esta área do setup concluída no que diz respeito à funcionalidade destes dois botões. Criar a base de dados significa que vai fazer um reset à base de dados, portanto vai zerar tudo, vai reconstruir a base de dados e destruir a mesma base de dados se ela já existir, portanto destrói primeiro e reconstrói de novo. Se clicarmos em inserir utilizadores, vai inserir o utilizador administrador, o admin, que foi o código que nós tivemos a inserir no sistema no vídeo anterior. Eu quero utilizar este vídeo para explicar um bocadinho melhor como funciona esta classe de gestão de bases de dados. Porquê? Porque ela é fundamental para todas as comunicações que nós vamos ter, ou praticamente todas as comunicações que vamos ter ao longo do desenvolvimento desta aplicação. Okay? Então, quando nós regressamos aqui ao nosso setup, o que aconteceu aqui no inserir utilizadores foi esta coisa estranhíssima que é a definição de parâmetros e depois a inserção do utilizador na base de dados. Nós, teoricamente, poderíamos pensar da seguinte forma: bom, se eu vou inserir qualquer coisa na minha base de dados, eu vou inserir, é uma única ação. No entanto, na esmagadora maioria das situações, e para prevenir aquilo que se chama o SQL injection, isto é, a tentativa de inserir informação que possa danificar a nossa base de dados de forma hackeada, neste caso, através de um pirata informático, então o que nós devemos fazer é, antes de inserir qualquer informação na base de dados, eu quando falo inserir, estou a falar de inserção, alterar, eliminar, atualizar, etc., nós devemos preparar essa comunicação com a base de dados. E uma das formas mais seguras de a preparar é utilizando este mecanismo dos parâmetros. O que é que os parâmetros fazem neste caso concreto? Eles vão guardar dentro de dentro de uma determinada chave, o valor que vai ser injetado na base de dados. E porquê é que nós devemos fazer sempre desta forma e não de uma forma direta? Por exemplo, eu poderia colocar aqui valores e colocar aqui diretamente, neste caso, o admin. Ok? E se eu tivesse isto feito desta forma, por exemplo, o sistema iria funcionar da mesma forma. No entanto, o que vai acontecer muitas vezes é que nós vamos injetar dentro da base de dados informações que vão ser provenientes do preenchimento de um formulário. Okay? E no formulário nós nunca sabemos ao certo o que é que o usuário, ou o utilizador, ou o visitante vai inserir, o que é que ele lá vai escrever. Então, por essa circunstância, o que é que nós devemos fazer? Devemos passar toda a nossa informação pelo crivo, ou pelo filtro, como lhe queiram chamar, deste mecanismo dos parâmetros. Ora, este mecanismo dos parâmetros é proporcionado pelo próprio sistema do PDO, okay? Do PHP Data Objects. O que é que isto significa? Que eu vou aqui voltar atrás, ok. Nós definimos os parâmetros, neste caso concreto, através da criação de um array associativo, em que o nome da chave é o nome do parâmetro que nós queremos usar. Teremos que utilizar sempre aqui os dois pontos no início do termo, e depois à frente temos a atribuição do valor. Eu defini aqui isto tudo alinhado, vocês poderiam colocar aqui sem qualquer problema, desta forma, não há qualquer problema. Eu, no entanto, gosto de ter as coisas assim alinhadas para que elas sejam mais fáceis de ler. O que acontece aqui é o seguinte: quando nós definimos estes valores nos parâmetros, estamos automaticamente a passar para o lado do PDO, ou do PHP Data Objects, a função de filtrar todo o tipo de informação que não esteja formatada da forma correta, isto é, que não esteja preparada para ser inserida de forma segura dentro da base de dados. Agora vocês poderão me perguntar, bom, mas eu tenho que usar mesmo parâmetros e tem que ser definido desta forma e tem que ser em linhas diferentes? Não. Esta foi a forma que eu utilizei para poder facilmente comunicar com a minha classe, o CL Gestor BD. Se nós formos aqui ao CL Gestor BD, que está aqui na parte do include, eu vou abrir aqui. O que vai acontecer é o seguinte: vamos aqui especificamente ao non-query.
Esta função, que é executar uma operação de inserir, alterar, editar, eliminar, e portanto não é uma operação de leitura, que é o que faz aqui o execute query, esta operação está à espera de uma query. Uma query é toda aquela instrução que nós temos aqui de SQL. Okay? É tudo isto que aqui está selecionado neste momento. Depois ela pode esperar a apresentação de uma variável chamada parâmetros, que eu aqui chamei parâmetros, podia chamar P, podia chamar outro nome qualquer, que eu por defeito defini como sendo nula, o que quer dizer que eu posso utilizar este método apenas com a query. Normalmente vocês vão me ver sempre utilizar o método com a query e com os parâmetros, e por defeito eu nunca irei utilizar este terceiro parâmetro opcional, que é fechar a ligação está igual a true. O que é que ele significa na prática? A query vai ser aquilo que vai ser utilizado aqui para executar a ligação e fazer a comunicação com a base de dados. Os parâmetros vão ser inseridos caso existam. Caso não existam, eles não são inseridos, ok? Então ele aqui verifica se os parâmetros forem diferentes de nulo, então é executada a query desta forma. Isto é, primeiro prepara a query e depois executa a query com aqueles valores todos inseridos nos parâmetros. Caso contrário, ele executa a query imediatamente sem qualquer tipo de parâmetro. Reparem, a diferença está aqui na existência deste parâmetro parâmetros ou na falta do parâmetro, ok? Portanto, o que é fundamental perceber no funcionamento desta classe não é exatamente todas aquelas instruções que aqui estão, porque tem aqui um begin transaction, tem aqui um rollback, tem aqui um commit. Eu posso explicar o que é que isto significa. Na prática, ao executar a query, ele vai tentar executar a query. E caso exista um erro, ele tem um mecanismo de fazer um rollback. O que é que isso significa? Aqui ele inicia uma comunicação. Se essa comunicação for bem executada, então ele finaliza a comunicação. Caso contrário, se acontecer um erro, ele faz um rollback. Isto é, atenção, não é para fazer a comunicação, é para voltar atrás nesta minha intenção, ok? Mas isto é um mecanismo interno da nossa classe que nós não temos sequer que perceber como funciona, ok? E depois aqui tem o fechar a ligação, que por defeito vai sempre fechar a ligação. Portanto, está aqui aquela máxima de preparar ou abrir a ligação, fazer a query e fechar a ligação. E isto acontece quer com este método para executar alterações na base de dados, como para este que vai e que iremos utilizar muito para ler as informações da base de dados. Agora, voltando aqui ao nosso código. O que é que tradicionalmente vai acontecer quando nós quisermos comunicar com a base de dados? Nós vamos fazer dois tipos de comunicações, fundamentalmente. Ou ler informação, pesquisar informação, ou gravar, alterar, apagar. Mas, invariavelmente, nós iremos utilizar sempre o mesmo mecanismo. Isto é, nós vamos definir sempre um array associativo com parâmetros e muita atenção porque o número de parâmetros que nós vamos utilizar aqui, ou que vamos definir aqui, tem que ser exatamente igual ao número de parâmetros que depois vamos passar para o interior da nossa classe. E reparem que nós temos aqui o objeto gestor, que é da classe CLGestorBD. Ele vai executar o método nonQuery. Temos depois então aqui o primeiro parâmetro e depois temos ali ao fundo escondidinho, okay, o segundo parâmetro, que é então todo este array que passa os parâmetros lá para dentro. O que é que ele vai na prática fazer? Vai substituir aqui onde está values, onde deveria aparecer admin, ele vai substituir pelo valor que vai aqui dentro, correspondente, ok? E portanto estes nomes que aqui estão devem obrigatoriamente corresponder a estes nomes que aqui estão, caso contrário vai aparecer um erro. Era importante explicar como funciona este mecanismo da nossa classe de base de dados, porque nós a vamos utilizar, eu diria que em todos os scripts praticamente, porque vamos fazer múltiplas leituras ao longo da execução do nosso código. E ele, por exemplo, quando nós agora formos fazer o mecanismo de login, ele vai verificar se o login está feito, se não está feito, se foi corretamente inseridos os dados, etc. E no meio dessas comunicações todas, podem acontecer 3, 4, 5 comunicações com a base de dados. E, portanto, elas irão acontecer na esmagadora maioria das circunstâncias desta forma, ok? Nós iremos, no próximo vídeo, acrescentar aqui ao nosso sistema um sistema de logs. O que é um sistema de logs? É um sistema que vai ter depois uma função específica para isso,
onde vai guardando informações sobre todas as atividades que vão acontecendo na nossa base de dados. O mecanismo não funciona de forma automática, mas funcionará de forma automática a partir do momento em que nós definirmos aqui uma função. O que é que nós vamos ter que começar a definir funções que nos agilizem o nosso trabalho, a execução do nosso código, mas o que ele vai basicamente fazer é isto. Nós vamos aqui acrescentar uma tabela, ok? Que se vai chamar logs. E que eu vou agora parar momentaneamente o vídeo e vou criar aqui a estrutura, porque é uma tabela extremamente simples. Ok, eu parei então durante sensivelmente 30 segundos a 1 minuto, mais ou menos, para fazer então estas alterações que vocês viram aqui quase de forma instantânea nesta quebra de vídeo. E o que eu fiz aqui foi criar então uma nova tabela, já tínhamos os utilizadores, temos aqui a tabela dos logs. E nesta tabela dos logs, o que é que nós vamos guardar? Vamos guardar então todas as atividades significativas na nossa base de dados. Por exemplo, quando um utilizador faz a eliminação de um registro, vamos também aproveitar e fazer gravar nos logs esse acontecimento. Porquê? Porque depois, em termos administrativos, nós poderemos a qualquer altura ir verificar quem é que fez a eliminação de um determinado cliente, quem é que fez a inserção de um cliente, quem é que aceitou um determinado produto, etc. E, portanto, nós poderemos ter isso feito de uma forma extremamente simples e depois iremos ver como é que nós vamos agilizar esse processo, porque não vamos estar aqui a escrever muito código para inserir um registro no log. Vamos usar uma função que depois nos vai permitir executar tudo isso numa linha apenas de comando. Okay? Então esta estrutura da tabela é muito simples. Ela vai ter um id log que eu aqui defini como big int unsigned. É uma chave primária, mas é um big int unsigned porquê? O big int é um valor extraordinariamente grande, ok? E uma vez que nós só precisamos de valores positivos, eu uso o unsigned, o que significa que isto vai para a casa dos trilhões de registros. E, portanto, ao colocarmos a nossa variável com este tipo de valor, estes logs nunca vão ter... são quase infinitos, ok? Claro que não são infinitos, mas dificilmente alguma vez atingiremos uma quantidade de logs que seja muito significativa. Já utilizando o int seria quanto mais com o big int. Depois a data e a hora, que é do tipo datetime, que é um registro que guarda a data e a hora até ao segundo do momento em que foi feito o registro. A data e a hora vai ser a data e a hora em que isto foi criado, ok? Eu aqui vou eliminar estes dois registros, porquê? Porque não é suposto os logs serem atualizados e eles são criados sim, mas está aqui a data e a hora da sua criação. Portanto, no momento em que a operação for executada, o sistema automaticamente vai guardar uma mensagem na base de dados. Depois eu coloquei aqui um utilizador e, reparem, o utilizador também está aqui, mas eu não coloquei o ID utilizador, isto é, eu não vou criar nenhuma relação entre estas duas tabelas. Porquê? Por uma razão simples. Quando eu, por alguma razão, eliminar um utilizador, eu ainda assim não vou querer que o registro de todos os movimentos desse utilizador sejam eliminados aqui nos logs. Porquê? Porque eu poderia estar a apagar informação que era muito importante. Imaginem esta situação, que nós tínhamos um administrador que, entretanto, queria fazer aqui um desfalque na nossa base de dados, ele entrava no sistema, apagava os clientes todos ou fazia uma operação muito complexa e depois arranjava uma forma de se apagar a ele próprio. Ora, automaticamente o que é que ia acontecer? No histórico iria deixar de existir informação sobre essas operações que ele fez, ok? Então, o que é que eu fiz aqui? Simplesmente iremos guardar aqui o nome do utilizador que nesse momento estiver ativo, ok? E depois, obviamente, aqui a mensagem será o texto que nós iremos escrever. Eu penso que 200 caracteres irão servir mais do que, se não mais do que suficientes para qualquer circunstância em que nós queiramos guardar essa informação. Pode parecer aqui no fecho deste vídeo que esta tabela surge aqui desgarrada e vocês poderiam imaginar que neste vídeo estaríamos já a começar a criar aqui o sistema do login, etc. Mas nós tínhamos que passar por aqui, porquê? Porque depois, a posteriori, iríamos ter que voltar mais ou menos atrás para inserir este mecanismo, ok? Este mecanismo não é fundamental que existe em todas as aplicações, não é necessário, mas é extraordinariamente importante para quem tem que fazer a gestão administrativa do processo de funcionamento da aplicação. Isto é, para quem vai ter aquelas permissões reais de administrador, quem consegue mexer em toda a nossa base de dados. A partir do próximo vídeo, aí sim, vamos nos concentrar só sobre os mecanismos do login. O que é que nós vamos fazer aqui? Na nossa aplicação, quando nós entramos,
e agora neste momento aparece aqui o setup, nós vamos primeiro verificar se existe ou não existe uma sessão para um determinado utilizador. Por defeito não irá existir. Por conseguinte, quando nós entrarmos na nossa aplicação, não há nenhum utilizador logado, ou pelo menos nós não estamos logados lá. Poderão estar outros utilizadores no outro computador, mas nós não estamos. Então o que é que o sistema vai detectar? Se o utilizador tem uma sessão aberta, então vai aparecer a página do início e nós depois iremos pôr aqui um texto a dizer página inicial. Mas se ele detectar que não existe nenhum login feito, então ele vai automaticamente apresentar o quadro para fazer o login. Nós iremos começar por fazer um quadro de login extremamente básico, sem qualquer preocupação estética. Nós queremos agora concentrar a nossa atenção na funcionalidade. E este quadro de login só vai ter, por enquanto, o espaço para colocar o utilizador, o usuário, e a palavra passe, ou senha. Okay? E quando clicamos depois no botão entrar, aí é que nós vamos criar toda a lógica de código utilizando as comunicações com a base de dados e as verificações que nós temos que fazer. Para além disso, quando a sessão ou quando o login for bem feito, nós vamos ter uma função também específica para tratar desses aspectos. Ficaremos então com isso reservado para os próximos vídeos.